Hey guys, meu nome é Rafael Medeiros, eu sou da English Specialist e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre menos é mais. Mas como assim menos é mais em se falando de provas de proficiência? A gente tem que entender que qualidade é muito diferente de quantidade na hora da produção oral e na produção escrita. Então a gente vai falar sobre um princípio chamado KISS, que é um princípio muito comum por aí, não fui eu que inventei, tá por aí em tudo que é canto, mas que eu gosto muito de usar em se falando de produção escrita e produção oral na hora de uma prova de proficiência, como IELTS, CELPIP, Duolingo, TOEFL, o que seja. Então fica ligado aí que daqui a pouco, depois da vinhetinha, eu vou explicar para vocês tudo sobre esse princípio KISS e sobre qualidade versus quantidade. Let's go! Beleza, então desde criança, basicamente, lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente aprendeu que a gente tem que produzir muita coisa, que muita produção indica uma nota mais alta ou indica uma qualidade maior. Só que a gente sabe em várias áreas que qualidade e quantidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas devem estar separadas. E em um teste de proficiência isso é muito real. É muito real mesmo. Por quê? Não é porque uma pessoa escreveu um texto de 500 palavras que ela com certeza garantiu uma nota melhor do que uma pessoa que fez um texto com 251, no caso do IELTS, por exemplo, que é o mínimo ali. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Escrever mais do que o necessário ou muito mais do que o necessário não tem nada a ver e não vai garantir uma nota alta. A gente precisa pensar em uma coisa muito simples de imaginar. Quanto mais você escrever, ou quanto mais você produzir no speaking, por exemplo, de um teste de proficiência, mais você vai se expor. Essa exposição é uma faca de dois gumes. Você pode, se o seu inglês é topzera, você vai se dar muito bem, porque você vai produzir mais e você vai mostrar ao examinador que você tem muito mais domínio do idioma, então massa, vai ser super interessante. Porém, se o seu inglês não for muito bom ou se você não tiver sido muito bem treinado, pela galera da English Specialist, por exemplo, que o treinamento é maravilhoso, se você não tiver sido treinado conosco, por exemplo, você vai se expor ainda mais. E o que vai acontecer? Você vai cometer mais erros. Você vai deixar mais claro para o examinador, para a pessoa que está lá fazendo o seu speaking ou para a pessoa que está avaliando o seu writing, que você não manja daquilo, que você não sabe o que você está fazendo. Então não adianta você escrever, falar, se você não tem qualidade no que você está fazendo. Simplesmente não faz sentido. Para lidar com isso, para que as pessoas entendam como é que isso funciona, eu gosto muito de um princípio chamado KISS. Mas não é KISS o verbo beijar ou beijo, o que seja. Não é nada disso. É um acrônimo, né, ou uma sigla, né, em inglês é acronym, para Keep It Super Simple. Esse é o acrônimo que eu gosto, mas tem outro que é tipo Keep It Simple Stupid. Existem várias siglas diferentes, a galera muda isso da maneira que quer. Basicamente, em português, seria um menos é mais. Porque imagine só, quanto mais você estende alguma coisa, mais você está elevando o grau de complexidade. Se você está elevando o grau de complexidade de uma coisa, você está elevando assim o nível de dificuldade. Então, quanto mais complexo, mais difícil, parece até que é redundante, e mais punk vai ser da pessoa entender, ou de você conseguir falar o que você quer, ou de você conseguir expressar o que você quer através das suas palavras no writing. Então, complexidade, ela gera justamente o que o nome diz. Fica tudo muito complexo e fica confuso muitas vezes. Quanto mais você tenta explicar alguma coisa, muitas vezes mais complicado fica, mais difícil fica da pessoa entender. Então, o Keep It Super Simple, né, o KISS, é essa ideia do menos é mais, de você focar no que realmente importa e esquecer a quantidade. Vamos pensar aqui nos dois testes mais comuns que a gente trabalha, né? TOEFL e IELTS. No TOEFL, você tem que escrever pelo menos 300 palavras na Task 2, né? No que se chama de Independent Writing. Então, é mínimo de 300. Peraí, tem máximo? Não necessariamente. Você pode escrever o que você conseguir dentro de 30 minutos.
Porém, para que eu vou escrever 600 palavras, 500 palavras, se eu posso passar toda a informação que eu quero de uma maneira clara e simples com 302 palavras? Qual é o problema disso? Não existe nenhum problema nisso. E é exatamente o que eu sempre peço que os meus alunos entendam. Você não precisa fazer uma coisa mirabolante. Quanto mais complexo for, mais difícil vai ser da pessoa entender. Tem que ser simples. Um exemplo de como fazer com que as coisas fiquem mais simples é através do exemplo. Eu sempre falo isso nas aulas porque as pessoas têm que entender muito bem. Vamos pensar assim, todo mundo, pelo menos em algum momento da sua vida, já jogou um jogo de tabuleiro, um board game. E aí quando você está jogando lá um jogo de tabuleiro, você aprende as regras, você começa a jogar e você fica bom naquilo. Então digamos que é um banco imobiliário da vida, né? Um Monopoly. Então tá lá, você tem 5 amigos que estão jogando banco imobiliário, a galera tá jogando, tal, beleza. Só que chegou um amigo novo. Chegou aquela pessoa lá e ela nunca jogou banco imobiliário. Então ela chegou para você e disse, eu queria entrar aí no rolê aí do jogo, mas eu nunca joguei, como é que funciona? O que é mais fácil? Você pegar o manual do banco imobiliário, entregar àquela pessoa, deixar com que ela desenrole aquilo 10 minutos e volte para jogar, ou você introduzir aquela pessoa no jogo e todo mundo vai ensinando aos poucos? Por favor, me diga que você acha que é a segunda opção. É muito mais fácil a gente aprender pelo exemplo, e o exemplo é olhando o que o outro está fazendo, pegando uma dica aqui e acolá, fulaninho jogou assim, o outro ciclaninho jogou assim, então é assim que vai rodando e tal, e fica uma coisa orgânica, natural, divertida, muito melhor do que o cara se ausentar do negócio, passar 15 minutos lendo um livro chato lá, um manual, para chegar lá e não entender e ter que fazer tudo de novo. Então, simplificar as coisas significa você trazer exemplos que sejam muito fáceis de a pessoa entender e você trazer principalmente tudo esclarecido. O que eu sempre digo aos meus alunos é, se eu pegar um texto seu e tiver alguma frase que eu não consegui entender, não por causa do inglês, mas por causa do sentido, ela não está clara ou ela não faz sentido, eu não posso perguntar para você o que significa. Lógico, eu como professor, na minha aula individual, vou lá e pergunto ao meu aluno, ô fulaninho, o que foi que você quis dizer aqui nessa frase? Professor, era assim, 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 assado. Ótimo, maravilha, naquele momento eu vou lá, eu entendo e eu organizo as coisas. Mas para o examinador que pode estar do outro lado do planeta, ele não vai perguntar nada para você, ele não tem seu WhatsApp. Você não segue ele nas redes sociais, no Instagram, ele não está aqui no YouTube, entendeu? Então o que você vai fazer? A coisa tem que estar lá muito simples e muito clara. Se está lá tudo simples e tudo claro, a pessoa consegue entender facilmente, ela lê sem problema nenhum e ótimo, ela vai lhe dar uma nota boa. Então, de uma vez por todas, entendam que qualidade não tem nada a ver com quantidade, em se falando de uma prova de proficiência como o TOEFL, ou IELTS, ou Duolingo, ou CELPIP, que são as que a gente trabalha normalmente aqui na English Specialist. O que você tem que se preocupar de fato é com a qualidade do seu inglês. O seu inglês está bom? Você está conseguindo ser claro nas coisas que você quer expressar, seja no seu speaking ou seja no seu writing? É fácil da outra pessoa entender? A outra pessoa está fazendo muita pergunta? Se ela estiver fazendo muita pergunta é porque ela não entendeu. Você precisa se explicar mais de uma vez. Você fala um negócio, tem que falar de novo, aí tem que dar outro exemplo, aí tem que explicar de novo com outras palavras. Se tudo isso está acontecendo, é porque a sua comunicação ela não está acontecendo normalmente. Você está com a comunicação muito truncada e isso, obviamente, não é o ideal, não rola legal. Então, para finalizar esse vídeo aqui, a gente vai lembrar desse princípio. Keep it super simple, ou seja, KISS. Keep it super simple. Pode ser também para aquelas pessoas que são um pouco mais brutas e gostam disso, keep it simple, stupid. Né? Pode ser também, se você gosta, né? Fazer o quê? Só lembrando que nós temos os nossos cursos de IELTS por aí. Se você tem interesse, se você gosta desses vídeos aqui no YouTube e você tem interesse em estudar conosco, você pode fazer aulas individuais comigo ou até com os nossos professores. Link do nosso site aqui embaixo na descrição. E você também pode fazer os nossos cursos online. A gente tem um curso gratuito na Udemy,
né, que já está rolando aí faz tempo, você pode fazer ele. É um curso básico, é um curso introdutório, mas é um curso muito legal. Nós temos um curso completo, né, na Hotmart, um curso bacana mesmo, topzera, que você pode adquirir e fiquem ligados que daqui a algumas semanas nós vamos lançar um curso somente de writing. Também vai ser um curso na Udemy, vai ser um curso super baratinho, mas aí assim que ele sair eu falo por aqui. Alright, I hope you enjoyed this video. May you have an awesome day, week, year, whatever, and I'll see you in the next one. Bye bye!